Quem foi Jesus? Quem era Jesus? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Que a Bíblia Diz. Eu sou o Lucas Henrique e hoje nós estaremos falando sobre Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi um mito, foi uma história, foi uma ficção? Esse é o vídeo de hoje. Nós estaremos falando sobre Jesus. Mas antes de nós entrarmos no tema desse vídeo, eu gostaria muito que você me ajudasse a se inscrever no canal. Se inscreva, compartilhe, curta. Me ajude a fazer esse canal crescer para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Esse canal tem um compromisso de falar somente aquilo que a Bíblia diz e nada mais do que a verdade. Então vamos para o vídeo. O primeiro ponto que nós devemos entender é que Jesus é Deus, como diz João capítulo 1, verso 1. O segundo ponto que nós devemos entender é que Jesus veio à Terra para cumprir um propósito. E qual o propósito? Resgatar a humanidade novamente. Pois em Gênesis, logo após a queda do homem, o homem está totalmente distante, o homem está perdido, o homem está longe de Deus. Deus então envia o seu Filho Jesus à Terra para resgatar o homem novamente. Porque nunca foi plano, projeto de Deus a morte para o ser humano. O homem não nasceu para morrer. É por isso que Deus enviou Jesus. Jesus é chamado segundo Adão. Na sua carta aos Romanos, Paulo nos bem diz isso, que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão ele foi obediente. E foi devido, graças a esta obediência, que hoje nós temos a oportunidade de desfrutar desta graça, do amor tão grandioso de Deus Pai. Mas é interessante nós percebermos que seria através de um sacrifício que Deus iria resgatar a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, logo após a queda, Deus sacrifica o animal arrancando a pele daquele animal para que pudesse cobrir a nudez do casal. Ou seja, seria através de um sacrifício, de um derramamento de sangue que o ser humano seria resgatado novamente. Mas Deus envia o seu Filho à Terra. Deus envia Jesus à Terra. Nós devemos lembrarmos, sempre é importante nós deixar bem claro que Jesus é Deus. Mesmo Jesus se fazendo um homem, ele era 100% Deus e 100% homem. A gente percebe em todo o ministério de Jesus coisas que somente Deus poderia fazer, como perdoar pecados. Mas a Bíblia Sagrada, principalmente o profeta Isaías, que é chamado o profeta messiânico, já falava de Jesus há 700 anos antes do nascimento de Jesus, e também falava de Maria. Jesus escolhe uma menina, uma adolescente, como dizem alguns historiadores, da cidade de Nazaré, para que pudesse dar à luz ao Salvador. A Bíblia nos narra então que esta jovem, que essa adolescente, ela dá à luz, coloca Jesus, dá à humanidade o maior presente que a humanidade já teve, que foi Jesus. Jesus é um divisor de água. Antes de Jesus e depois de Jesus, tudo se muda. Até mesmo a percepção do tempo, tudo é mudado através de Jesus. Mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que Maria e José indo para Belém, Maria já grávida de Jesus, Maria dá o parto ao nosso Salvador, a Jesus, o Messias ou Yeshua, numa manjedoura. E foi ali aonde os magos, aonde os príncipes foram presentear Jesus. Jesus, logo após que Maria dá luz a Jesus, tanto José como Maria e com Jesus, teve que fugir para o Egito. Porque Herodes queria matar Jesus de qualquer forma, porque ele não aceitava outro rei a não ser ele, o rei. Mas a Bíblia nos diz que logo após a morte de Herodes, o anjo avisa àquela família que eles poderiam retornar para sua terra natal. Eles retornam então para Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua vida, que foi na cidade de Nazaré. José era carpinteiro e certamente Jesus também, até os 30 anos, era carpinteiro. Mas aos 30 anos Jesus deixa Nazaré e vai para 30 anos Jesus deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, onde ele começa o seu ministério. E foi a partir de Cafarnaum que Jesus começa a dar os seus primeiros passos, cumpriu o seu propósito de resgatar a humanidade. É interessante que logo após Jesus está começando, está ali em todo vapor, nós percebemos que Jesus, quando está ali
fazendo aquilo que ele veio fazer na terra, ele começa a convocar algumas pessoas para que pudessem segui-lo. Os primeiros discípulos de Jesus foi Simão Pedro e André. Os dois eram irmãos, os dois também eram pescadores. A Bíblia nos diz que Jesus chama e eles aceitam o chamado de Jesus. Jesus então lança uma palavra falando para eles que agora eles não seriam mais pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens. A Bíblia então nos narra que, principalmente o Evangelho de Marcos, que é o evangelho que mais relata os milagres de Jesus, mas tanto Mateus como Lucas, como João também os evangelhos ficam em torno da vida e do ministério de Jesus. João já fala mais do lado divino, ao contrário de Marcos, que eu falei para vocês, que relata mais o cotidiano, o ministério de Jesus. Alguns milagres nós só encontramos no Evangelho de João. Assim também como algumas passagens nós encontramos somente no Evangelho de Lucas. Jesus nunca fez questão de estar com os poderosos, com os príncipes, com os religiosos, nada disso. Jesus sempre estava com a multidão, sempre estava com os mais necessitados, sempre estava com os mais pobres, com aqueles que de fato precisavam. Mas tinha um grupo que odiava Jesus, os fariseus. Os fariseus odiavam Jesus. Falavam que Jesus era comilão, beberrão. Falava que Jesus, em Mateus, capítulo 12, depois você lê na sua casa, falava que Jesus expulsava os demônios pelo próprio demônio. Eles não aceitavam Jesus de forma alguma. Mas Jesus ele não poderia parar, ele não poderia ficar estacionado, porque o tempo era curto. E ele sabia da sua missão. E foi durante esses 3 anos e meio que Jesus fez coisas grandes, coisas poderosas. Isaías, no capítulo 53, ele não tinha formosura e ninguém desejava. Mas Jesus, ele estava disposto a cumprir aquilo que Deus enviou. Ele então preste a cumprir o seu propósito de ser crucificado e morto na cruz do Calvário. Ele chama, depois de cear com os seus discípulos, ele chama os seus discípulos, 3 dos seus discípulos, para subir ao Getsemane para orar. E foi naquela noite que ele foi preso e levado e foi crucificado naquela sexta-feira. Ao 3º dia. Esse é o ponto que nós devemos ter a compreensão. Jesus, ele é tão Deus que nem a morte pôde pará-lo, nem a morte pôde detê-lo, porque a Bíblia diz que naquele domingo de manhã, quando as Marias vão até o sepulcro, domingo de manhã, que Maria vai até o sepulcro de Jesus e não encontra o Mestre mais ali naquele sepulcro. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E ele é real, ele é verdadeiro. E não é uma história como alguns tentam dizer, como a mídia, como alguns historiadores, como alguns tentam interpretar. Ele é real. Há comprovações arqueológicas, há comprovações históricas que ele de fato esteve na terra. E ele está vivo. Ele está à destra de Deus Pai, contemplando a tua situação e vendo e acompanhando toda a sua vida. E ele está disposto a te abençoar. Ele está disposto a mudar a tua história. Jesus não foi um mito, não foi uma história, e muito menos uma ficção. Ele foi real, ele está disposto a te abençoar. Você possa ter gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, coloca aí o seu comentário, curta, compartilhe. Vamos juntos aí, gostaria de fazer esse canal crescer para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Volto a dizer, esse canal tem um compromisso de falar somente aquilo que a Bíblia diz. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe.